Mais uma vez eu estou aqui no dia de hoje para falar de um tema que tem causado muita polêmica, né? E as pessoas me perguntam, qual é a sua opinião sobre o colorismo? Eu nem sabia sobre este termo, este conceito, fui saber mais recentemente, mas pior ainda, o termo, a questão nos foi colocada pela carta de renúncia da Fabiana Cosa, que, a despeito de ser uma mulher negra, amiga da família de Dona Ivone Lara, ela foi bombardeada por pessoas que se dizem do movimento negro porque ela não é suficientemente preta. Então, ela não aguentou aquela pressão, né? E preferiu deixar o papel no musical sobre Dona Ivone Lara. Eu achei isso lamentável. Eu acho que Dona Ivone, eu não sou materialista, eu acho que Dona Ivone, onde quer que ela esteja, e a gente acha que Dona Ivone vai estar super bem, não deve ter gostado de perder a amiga dela, Fabiana Cosa, fazendo, né, este papel. Então eu quero tratar da questão do colorismo hoje, né? E é importante que a gente diga que desde a vinda dos escravizados para o Brasil, o intercurso sexual entre homens negros e mulheres brancas, mulheres negras e homens brancos, isto sempre existiu. Parece-me que a gente tem uma miscigenação predominante no Brasil, que era a exploração da mulher negra escravizada pelo senhor de escravo. Então, é uma miscigenação baseada na mulher, é a mulher negra. E mais de umas décadas para cá, eu acredito que isso vem se intensificando muito, o que a gente tem visto são os homens negros se casando, tendo filhos, filhas, com mulheres brancas, é muito comum. E aí, o que acontece com estas pessoas que advêm dessas relações sexuais, desses casamentos interraciais? Elas vão ter uma pigmentação da pele menos intensa, né, menos melanina na pele do que o seu pai ou a sua mãe. Em geral, é o pai. E aí, essas pessoas que foram convidadas por nós do movimento negro antes do censo de 1991 para se declararem como negras, e o lema nosso naquela época era: não deixe sua cor passar em branco. E tinha um sublema: responda com bom senso. O senso aí era o S, né, cortado, né, um travesso, né, uma barra, C de senso, bom senso, pense com a cabeça e se declare como pessoa negra. A gente, inclusive, quis utilizar o conceito, o quesito negro, para designar todas as pessoas de ascendência negra. Não interessava naquele momento se a tonalidade da pele seria mais ou menos preta. Então a gente falou, não tem preto nem pardo, nós todos somos negros. Isto significava que desde aquela pessoa com 100% de melanina na pele e o cabelo bem crespo, até uma pessoa, não é, digamos, até de uma segunda geração de branqueamento, e que poderia ter a pele bem mais clara e o cabelo bem mais macio, assim, mais ondulado, mas se tivesse uma ascendência negra, esta pessoa era considerada por nós uma pessoa negra. Mais recentemente, introduz-se este debate sobre colorismo. Não, que é isso? Não, preto, somos nós. Agora, quem é que vai fazer esta classificação? Como é que ficamos nós
em relação ao nosso próprio povo, não é? Porque vamos supor que a gente discrimine uma mulher, vamos pegar, né, este caso recente da Fabiana Cosa, mas são N casos por esse Brasil afora, uma pessoa que tem o fenótipo mais claro e o cabelo mais macio, né, menos crespo, digamos, que, sabe, se autodeclara como negra, antes a gente aprovava, agora deixa de aprovar. Como é que ficamos nessa? Como é que vai ser o nosso olhar em relação aos nossos próprios irmãos, às nossas próprias irmãs? Como é que fica o olhar da branquitude dos brancos em relação aos movimentos negros? Eu acho que é importantíssimo a gente ter coerência. A ação política sem coerência leva ao descrédito da política. Então, se a gente acha que tons de pele mais claros, mas a ascendência negra as pessoas são negras, continuamos assim, eu não vejo o menor sentido. E tem gente que acha que essa divisão aí de preto e pardo é uma questão de IBGE. Não é, não é. Nós temos o fenômeno das irmandades de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, pelo país afora, durante a colônia e durante o Império. Nós temos as irmandades dos homens pretos e tinha irmandades dos homens pardos. Isso até séculos antes da criação do IBGE. Ou seja, a divisão nossa por tonalidade da pele foi uma tática do escravagismo e depois uma tática do racismo para nos dividir, não é? Você tinha durante aquele período da escravização os pretos ladinos e os pretos boçais. Olha que nome horroroso, que até hoje é utilizado no nosso linguajar cotidiano. Fulano é muito ladino, é muito comum para as novas gerações. Fulano é boçal, não é burro, não entende. O que era o ladino e o boçal? Não é? A gente sabe que o ladino já era uma pessoa, um escravizado, acostumado, que já dominava o português, que já sabia lidar com o meio ambiente, que sabia quais eram as regras do mundo escravagista. Então, este escravo ladino, não é, ia aclimatar, ia introduzir os escravos boçais, ou seja, os africanos recentemente escravizados, para falar para eles, né, quer dizer, não sabia, não dominava ainda nada do português, então eles eram chamados de escravos boçais. E seguramente, entre os ladinos, deveria ter pessoas também miscigenadas, por que não? Né? Porque o fenômeno, a utilização da mulher negra sexualmente, isso perpassa todo o período da escravização e todo o período do Império. Depois você tem e mais, digamos, a gente pode falar aqui com a Revolução Sexual, a partir dos anos, vamos fazer um corte, não um corte tão longe, né, 50, não sei, mas eu acredito que a Revolução Sexual, né, mais recente, das décadas mais recentes, facilitam os intercursos sexuais mais frequentes dos homens negros com as mulheres brancas. Agora, como é que fica o fruto desta relação sexual? Como é que fica aquele jovem que vem de uma ascendência negra e que é impedido, cujo acesso à nossa, inclusive, composição demográfica fica bloqueado por pessoas que vão ficar ali, sabe, passando a mão assim, será? Passando o dedo assim, olha, se sair aqui um pozinho, né? Se sair uma casquinha aqui, minúscula, você é preto. Se não sair, você não é preto. E aí não serve para ser um dos nossos. Eu acho isso uma loucura. E quem deve aplaudir atitudes do gênero, comportamentos e
e argumentos do gênero são os racistas, porque a gente está se dividindo. Eu acredito que qualquer ação que divida, que provoque cisânia, que provoque animosidade no segmento oprimido, esta ação, estas ideias vêm de fora pelos nossos opressores. Então eu acho inaceitável, né, essa questão do colorismo, né? Fazer política não é fazer ninguém sofrer. Fazer política, para mim, política é algo muito sério, é algo muito fundamental, é algo muito estruturante na vida de uma comunidade, de um país e das pessoas também. Então eu vou fazer política, eu vou lutar contra o racismo, não criando espaços para todas as pessoas negras participarem, a despeito da sua tonalidade de pele e da textura do seu cabelo. Eu não vejo o menor sentido nisso. Eu acho, pelo contrário, que os nossos movimentos precisam de ser acolhedores, inclusive em relação aos brancos, né? Eu, às vezes, escuto pessoas brancas, porque eu fico sempre instigando essas pessoas. Como é que vocês dão conta de viverem num país profundamente racista sem fazerem nada, rigorosamente nada na luta contra o racismo? E achar que o problema tem um problema de preto. Não há problema de preto no nosso país. Tem um problema da desigualdade racial que deveria, incomodar negros e brancos, a despeito dos privilégios que a branquitude confere para a pessoa. Mas são brancos que se autodeclaram progressistas, comunistas, de esquerda, humanistas, cristãos. E como é que essa gente toda não fica incomodada, não se sensibiliza com o tamanho, a brutal desigualdade racial que temos no nosso país? Então, eu falo para as pessoas assim, tudo bem, não querem participar do movimento negro, nem precisam de ir, não se trata disso, mas criem os seus próprios movimentos de luta contra o racismo. Então, é isso, vou terminando por aqui, não é? E reforçando essa ideia. Qualquer divisão no nosso meio, isso não é nada recente. Jesus fala, né, que uma casa dividida contra si mesma não se sustenta. É uma casa que se desmorona, não é? Então, a nossa luta contra o racismo é uma luta humanística também. É uma luta na qual a política do afeto, da amizade, do acolhimento, do diálogo, da escuta, precisa de estar assim, em primeiro lugar nessa dura luta contra a opressão racial no nosso país. Senão a gente não aguenta, a gente vai adoecer, a gente vai sofrer, e não é esta política que deve nos interessar. Obrigada.